Saudações. Na aula de hoje trago sobre solução de uma equação diferencial. Ok? Solução de uma equação diferencial. O que é solução de uma equação diferencial? É assim: se f é uma função tal que quando se substitui na equação diferencial, a equação resultante é uma identidade verdadeira, então f diz que é uma solução da equação diferencial. Está bem? Acredito que a maioria já habituou que a solução de uma equação é um número que pertence a R, né? Conjunto R ou conjunto C, quando estamos perante números imaginários. São números, solução de uma equação. Mas, para equações diferenciais, a solução é uma função, ok? Essa função, quando for substituída na equação diferencial, a equação diferencial vai equilibrar os membros, ou seja, o primeiro membro vai ser igual ao segundo membro. Por isso, já te dizer que quando se substitui essa função na equação, fica-se com uma identidade verdadeira. Ok? Vamos para um exemplo. A linha A, segunda derivada de y igual a seno de x. Como encontrar a função f que seja solução da nossa equação diferencial? Olha a natureza de f que está na nossa definição. O f que está na definição é f maiúsculo, ok? É f grande, está? F grande, o que te aparece quando vem o f grande? F grande significa integral. É uma primitiva de uma função, ok? É uma primitiva. Então, significa que para encontrar essa primitiva é necessário integrar essa equação diferencial. Integrar essa equação diferencial em dois membros, no primeiro membro e no segundo membro, ok? Primeiro vamos integrar aqui. Integral da segunda derivada de y vai ser igual a integral de seno de x em ordem a x, ok? Integrando a segunda derivada, fica-se com a primeira derivada, ok? Integrando o seno, fica-se com menos cosseno, mais uma constante, ok? Então, não basta, porque ainda se verifica derivada, a primeira derivada de y. É necessário integrar pela segunda vez, integrando os dois membros. Ficamos com integral da primeira derivada de y igual menos integral de cosseno de x mais c, essa aqui é a nossa constante, em ordem a x. O menos passa para multiplicar com a integral porque é uma constante. É menos 1, então menos 1 passa a multiplicar com a integral, que são propriedades de integrais. Integral de uma constante. Então, continuando, o que se faz? Integrando a primeira derivada, ficamos sem derivada, ok? Quando se integra a primeira derivada, fica-se sem derivada. Percebido? Ficamos com y igual, integrando o cosseno, fica seno. Fica menos porque já tínhamos menos aqui. Menos cosseno, menos cosseno, então integrando fica menos seno, está? Fica menos seno de x, mais a constante que multiplica com x, ok? Integrando uma constante, fica essa constante vezes a ordem de integração. Na nossa integral aqui, a nossa ordem é x. Então, ficamos com constante vezes x. Mais uma outra constante, porque cada vez mais que se integra, deve haver uma constante. Está? Então, já temos constante 2. Então, y igual a menos seno de x mais constante vezes x mais constante 2 é a solução da equação diferencial segunda derivada de y igual a seno de x. Se a equação diferencial fosse da terceira ordem, seria necessário integrar 3 vezes. Se a equação diferencial fosse da quinta ordem, seria necessário integrar 5 vezes. Ok? Segundo exemplo. Primeira derivada de y igual a x ao cubo. Ok? É a primeira derivada. Como é a primeira derivada, vai se integrar apenas uma vez. Integrando os dois membros. Ficamos com integral da primeira derivada de y igual a integral de x ao cubo de dx. Integrando a primeira derivada, ficamos com a função
mais, ok? A função não integrada, aqui é y. E o segundo membro, ficamos com x elevado a 4 sobre 4, ok? É só adicionar 1 no expoente, temos 3, mais 1 fica 4, e o expoente divide, ok? Ficamos com x a 4 sobre 4, mais uma constante. Sempre que se integra, deve-se adicionar uma constante, ok? Então, para a fase inicial, é desta maneira que você pode encontrar a solução de uma equação diferencial. Observa que aqui apenas tem um termo derivado e o outro termo não está derivado. Se fosse dois termos derivados, não se poderia usar esta forma aqui, uma integral simples para encontrar a solução. Isso apenas funciona porque temos apenas um termo derivado. Para a linha A é a segunda derivada de y, não existe mais outra derivada. Para a linha B é a primeira derivada de y, não existe mais outra derivada. Se a gente tivesse dois termos que estão derivados, não se poderia usar essa regra aqui. Estamos juntos? Nos próximos vídeos poderá ver como funciona. São vários métodos para tal, está? Então, se você gostou do vídeo, subscreva-se, compartilhe para seus amigos